A paz do nosso Salvador Yahushua é o Mashiach. Aqui quem vos fala mais uma vez é o irmão André, do canal As Duas Casas de Israel Oficial. Como já dizia o mestre, quem tem ouvido para ouvir que ouça. Irmãos, eu quero estar falando a respeito de Israel parando o anti-Mashiach ou o anticristo. Infelizmente, todos nós estamos sujeitos a erros, né? Todos nós estamos sujeitos a erros. Mas se nós for parar um pouco, irmãos, e a gente começar a meditar e fazer links nos textos, a gente compreende e entende que é Israel que está parando o anti-Mashiach. Agora, por que Israel está parando o anti-Mashiach? Porque Israel está lutando. Israel está guerreando. Enquanto tiver guerreando e lutando, está parando o anticristo de se manifestar. E se você for estudar a história de Israel, meus irmãos, esse povo vem lutando desde que saiu do Egito. Desde que saiu do Egito que eles estão lutando. Entendeu? Quando saiu do Egito, lutou. Toda aquela trajetória ali no deserto. Vê quantos reis, né? Moisés, Josué, eles não derrotaram. O Salmo 105, verso 15, o salmista diz: não toqueis nos meus ungidos e não maltrate os meus profetas. E lá diz que por ele, por amor a Israel, o Criador repreendeu reis, né? Dizendo que não toqueis nos meus ungidos e não maltrate os meus profetas. Se vocês for analisar Jacó, lá em Gênesis capítulo, se não me falha da memória, 32, do versículo 24 em diante, quando ele começa a lutar ali com o anjo do Criador, ali no Vale de Jaboque, observe que o anjo diz: me solta, me larga. Ele diz: eu não te largo enquanto não me abençoar. Portanto, qual é o teu nome? Jacó. Porém, teu nome não será mais Jacó, será Israel. Israel significa o quê? Príncipe. Como príncipe, né? Lutaste com o Criador e com os homens venceu ou vencerá. Esse lutar com o Criador aqui, irmão, raciocina. Tu acha que um comedor de feijão como Jacó vai ganhar do Criador numa luta, ou até mesmo de um anjo? Não. Quando diz lutaste como príncipe, lutaste com o Criador e os homens vencerá. Então você pode ver que Israel, ele luta. Não tem lógica um país tão pequeno daquele vencer tantas guerras, tantas lutas e vencer todo o povo. Isso foi na guerra dos 6 dias. Isso foi toda a trajetória de Israel foi através disso. O próprio Criador guerreando com ele. Você entendeu? Lá em Êxodo capítulo 14, quando Moisés tira Israel do Egito, no versículo 25, se não me falha da memória, os próprios egípcios dizem: vamos sair fora porque o Criador de Israel peleja por eles. Em outras palavras, o Criador de Israel guerreia por eles, ou com eles. Entendeu? Então a gente vê que é Israel que
que está parando o anticristo. Agora, infelizmente, algumas pessoas vão dizer que eu estou louco, vai dizer que eu estou blefando. Mas não. Por que eu não estou blefando? Porque o mundo pressiona Israel, para abrir mão de algumas coisas, né? O mundo pressiona, a ONU pressiona. Muita gente contra Israel. E Israel não baixa a guarda. Coloca isso na mente, medita sobre isso. Israel não baixa a guarda. Se Israel não baixa a guarda, então não tem como ter o acordo de paz. Entendeu agora, irmão? Porque é Israel que para o anticristo. Enquanto Israel não baixar a guarda, não tem acordo de paz, irmão. Não tem acordo de paz. Mas quando Israel eliminar todo esse povo aí, que às vezes entra dentro de Israel e faz barbárie com aquele povo, Israel eliminando todos esses aí que vocês sabem quem são, logo vão sentar e vão falar a respeito do acordo de paz. Isto é o quê? É um engano que eles o antimachia com as nações, né? Com a ONU, vai enganar Israel. E Israel vai entregar o seu poder, vai perder o seu poder. Como Israel vai perder o seu poder, irmão? Eu já falei em outros vídeos que o poder que nós tínhamos era liberdade, mas um pouco mais de meditação, a gente compreende que o poder que Israel tem, é um poder de arsenal de guerra. Israel tem um poder, uma nação tão pequena como aquela, mas tem um poder enorme, enorme. Então, o tratado de paz que eles vão fazer com muitos, então ele vai baixar a guarda. Após baixar a guarda, o que é que as escrituras diz? Lá em Daniel também fala, depois de um tempo, 3 anos e meio, depois de destruir o poder do povo santo. Peraí, qual é o poder do povo santo, irmãos? Qual é o poder do povo santo? Do povo separado? Porque lá em Êxodo 19 mostra que Israel é uma nação peculiar, um povo separado dentre toda a terra que o Criador separou. Então, quem é a nação santa? Israel. Israel é a nação santa. Nós temos que olhar para a figueira. Israel é a figueira. Então, o que é que ocorre que muitos não estão entendendo isso? Israel está parando o antimachia porque está guerreando. Mas a partir do momento que sentar e Israel baixar a guarda, Israel vai perder o seu poder. Quando Israel perder o seu poder, o que é que vai acontecer, meus irmãos? Paulo, entendendo isso, quando escreve em 1 Tessalonicenses capítulo 5, ele diz: quando disserem que a paz e segurança, então lhe sobrevirão repetida destruição, como da parturiente, e de modo nenhum escaparão. Tá vendo? E de modo nenhum escaparão. Então quem é que está detendo o anticristo? É Israel. Enquanto não fazer o acordo, enquanto não fazer o acordo, não vai se manifestar. Agora, quando fazer o acordo, Israel vai perder o seu poder de guerra, o seu poder, tá entendendo? A sua autoridade. Israel perdendo o seu poder, perdendo a sua autoridade, ele será ludibriado, enganado, porque o antimachia vai subir por meio do engano. E isso vai acontecer. Infelizmente, algumas pessoas não raciocinam, porque tem preguiça um pouco, alguns têm preguiça de parar e pensar. Quando Paulo diz lá em 2 Tessalonicenses, diz assim: vocês sabem o que o detém, para que ao tempo certo ou no seu tempo seja manifestado o iníquo. Ora, se o iníquo vai ser manifestado no tempo certo, por que em Daniel 9, 27 diz: e com muitos
ele fará uma aliança que durará uma semana, um pacto firme. Na metade da semana dará fim ao sacrifício diário e à oferta de grão, que são os cultos, os sacrifícios. Vai dar fim a isso aí. E sobre as asas da abominação virá o assolador. Entendeu agora? Por que que ele vai fazer essa semana, esse pacto de 7 anos? Por que que vai fazer? Porque precisa ludibriar Israel. Enquanto não tiver o pacto feito com Israel, o anticristo não se manifesta. Não vai se manifestar. Você entendeu agora como é bom meditar um pouco? Como é bom meditar um pouco para você compreender? Aí algumas pessoas, elas dizem, não, quem está parando o homem do pecado, o anticristo, é o Espírito Santo. Enquanto o Espírito, eles dizem, né? Enquanto o Espírito Santo estiver na terra, o homem do pecado não se manifesta. Ô, cabeça de abóbora, olha que o homem do pecado é como eu falei no outro vídeo, é uma ideologia, é um povo que apoia as mesmas ideias. Vai ter um líder, mas esse é o homem do pecado, o ser humano do pecado. Então o Espírito Santo que vocês dizem que vai tirar a igreja, que quando arrebatar a igreja, aí ele vai se manifestar. Não. Tá tudo junto, tá tudo pregnado. Em todos os lugares, tá o filho da luz e o filho das trevas. Tá o joio e o trigo. Tá tudo junto. Tá tudo junto. Você entendeu? Tá tudo junto. Tá os que sabem discernir entre a sua mão direita e a sua mão esquerda. E tem aqueles que não sabem discernir entre a sua mão direita e a sua mão esquerda. Tá todo mundo misturado. Porém, o Espírito do Criador ficará com seus servos até o último dia. O Espírito não vai arrebatar a igreja. O povo não vai subir. Ah, cheguei em casa, cadê o meu filho? Cadê fulano? Ó, o motorista ali do ônibus foi. Ah, o do avião também foi, o do trem foi. E ó o caos que tá. Não. Leia, quando você tiver com calma, você leia. 2 Tessalonicenses capítulo 2, vê no versículo 9 e 10. Vê as operações do erro, que o Criador vai permitir as operações do erro para que o povo creia na mentira, porque não quiseram o amor da verdade que poderia se salvar. Vê lá o que é que o texto está dizendo lá. O texto está dizendo que o próprio Criador vai enviar operações do erro, operações sedutoras para esse povo crer. E eu pergunto, e as operações do erro sedutora não já está aí não, com essas ideologias, abrangindo todas as classes, abrangindo todo mundo, abrangindo todos os setores da sociedade, todos os setores da sociedade. Essa sedução, a sedução terrível, algumas pessoas não conseguem entender isso. Algumas pessoas não conseguem entender essa sedução, né, sedutora, que o próprio Criador está permitindo. O próprio Criador está permitindo. E muitos estão ingressando nesse caminho. E muitos estão indo por esse caminho. Não quer o Mashiach. Não quer as coisas do Criador. Não quer se santificar. Quer entrar por esse caminho aí. Está indo, e está indo, e está indo. Esses já estão marcados. Esses já estão marcados. Já estão marcados. Então, alguns, os cabeças de abóbora, eles dizem, não, depois que a igreja for arrebatada, aí o anticristo vem para a terra, fará uma aliança com Israel, e o povo que está desviado vai ficar, e os que não aceitou Cristo vai ficar. Raciocina comigo para você ver que não tem lógica. A partir do momento que um de uma casa vai, o outro também vai, fulano vai, a maioria do povo que está na terra ia fazer o quê? Ia se arrepender. Ia se arrepender e pedir perdão para o Criador. Correto? Sim, correto. Mas não é assim que os textos estão dizendo. O texto está dizendo que o próprio Mashiach virá como ladrão. O texto Mashiach diz que o anti-Mashiach, quando ele vir, se possível fosse, enganaria até os eleitos, até os escolhidos.
Mas por que que não vai enganar os eleitos, os escolhidos? Não vai enganar por quê? Porque os escolhidos e os eleitos, que são a mesma coisa, vai pensar, vai raciocinar, vai compreender, vai entender o tempo que estamos vivendo, entendeu? E o cumprimento profético que está acontecendo. Ah, entendeu agora? É todo mundo que olha para os tempos que nós estamos vivendo e os cumprimentos proféticos que estão se cumprindo em uma velocidade extraordinária. É todo mundo que olha para isso? Meu irmão, as redes sociais é uma arapuca. As redes sociais é uma armadilha. Esse celular são armadilha. Tem pessoas que não conseguem dominá-la. Tem pessoas que não conseguem dominar, porque a Bíblia nos fala que nós temos domínio próprio, mas tem muitos que não. E tá aí, isso tudo são sedição, sedutora. São tudo coisa que seduz o ser humano. Eu vi um comercial que diz que o celular é melhor do que sangue de cordeiro, viu? Eu vi um comercial que o celular é melhor do que sangue de cordeiro. Cabe na palma da mão. Abra o seu olho, meu amado. Abra o seu olho. A situação está difícil. Tá. Mas o povo não compreende. Então, qual é o conselho que eu dou? O conselho que eu dou é você focar em Cristo em primeiro lugar. Segundo, olha para Israel. Olha para o Oriente Próspero e vê o que está acontecendo lá. Fique esperto. Você entendeu? Qual é o conselho mais que eu dou? Se santifique. Conhece a Cristo? Conhece. Anda no caminho da verdade? Sim. Se abstenha de tudo aquilo que não presta. Abra a mão de todos esses prazeres carnais. Fuja. Fuja de todo esse movimento que está contaminando muita gente, muitas pessoas. Infelizmente, algumas pessoas estão cegos. E elas dizem, agora eu estou livre. Agora eu me libertei. Ao contrário, está nas garras do adversário e nem percebe. Então, meus irmãos, é Israel, viu? É Israel que está parando o homem de se manifestar. É Israel. Agora, depois que Israel baixar a guarda, eliminar todos os adversários dentro desse seu projeto de escala que está acontecendo, eles vão sentar, escute bem isso aqui, viu? Eles vão sentar, vão se reunir e vão tratar do assunto do Oriente Próspero, do assunto lá em Israel. E vai ocorrer o quê? Vai ocorrer que nem todos vão perceber, algumas pessoas irão perceber e logo vocês vão ver quem é que vai estar no comando de tudo aquilo ali no Oriente Próspero, tratado de paz, entendeu? Não tem mais arma nuclear, não tem mais armas poderosas, não tem mais Iron Dome, não tem mais domo de ferro. Vão tirar esse poder de Israel por meio do engano. Por meio do engano. Vão tirar esse poder de Israel. Quando Israel perdeu o seu poder, está vulnerável. Quando Israel perdeu o seu poder, está vulnerável. O que é que vai acontecer? Vai vir a destruição. Começa-se a grande tribulação na metade da semana. Nos últimos 3 anos e meio, entendeu? E o Mashiach volta no final dela. No final dela. Entendeu? Bem-aventurado aquele que espera chegar a 1395 dias. Se não me faz da memória, vou estar vendo aqui em Daniel, capítulo 12, para você ver isso aqui, irmão. Olha o que diz. Bem-aventurado aquele que espera chegar a 1335 dias.
Bem-aventurado que espera chegar até 1335 dias, os últimos dias finais dos últimos 3 anos e meio, depois da tribulação. A igreja, queira você bonitão e bonitona, queira você ou não, vai passar a grande tribulação, queira você ou não, entendeu? Se for filho de salvação, vai passar a grande tribulação. Se não for filho de salvação, vai passar a grande tribulação. Agora, privilégio terão os que vai alcançar esses eventos. Privilégio terão os que vão alcançar esse evento, porque muitos estão indo antes. O Mashiach está vindo como a vinda súbita do Filho do Homem. Está vindo para muita gente. Ora, se ele tem a chave da morte e do inferno, e a morte é uma fila, meu irmão, a vinda súbita é quando você recebe uma notícia e fulano já foi, fulano já foi, fulano já foi. Por quê, meu irmão? Ele tem a chave da morte e do inferno. Você entendeu? Ele tem a chave da morte e do inferno. Ele está no controle de tudo. Entendeu? Ele tem poder sobre os vivos e os mortos. Ele há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, diz Paulo. Meu irmão, ou a pessoa queira ou não, ele vai voltar sim. Mas vai voltar nos últimos dias finais da grande tribulação. Agora, a igreja passará por ela sim. O povo do Mashiach passará por ela. Vai ser tempos difíceis. Muito difícil mesmo. Tempos que, olha, vai ser tão horrível, horrível. A gente já começa a ter um deslumbre, né, do que vai ser pelos acontecimentos de tanta injustiça que está ocorrendo no mundo. A gente já começa a ter um deslumbre já do que vai acontecer quando começar a grande tribulação. É só nós olhar para o nosso país, não precisa nem nós olhar para o umbigo do outro, né, de outro país. Só a gente olhar para o Brasil para ver o que é que está acontecendo aqui no nosso país, entendeu? Então, meus irmãos, a grande tribulação está próxima, porque nós estamos passando princípio de dores. A grande tribulação está próxima. Olhe para Israel, olhe para o Oriente Próspero, olhe para aquele lugar, entendeu? Olhe para o povo ali, olhe para aquela nação, que aí você vai ficar cauteloso, aí você vai ficar prudente, aí você vai entender e compreender a dimensão do que é as profecias, para que você não seja pego de surpresa, para que você não venha a ser ludibriado, enganado por esse sistema corrupto, por esse sistema maligno que está abrangindo todas as áreas da nossa vida. Que o Eterno vos abençoe, abra o entendimento para compreender as Escrituras.